a verba pública para 2021. Quanto o próximo prefeito eleito em Fortaleza terá para gastar com saúde, educação e outras áreas. E você sabe o que é abuso de poder político e econômico? A gente te conta hoje. O Ponto Poder Eleições está só começando. Olá, boa noite. Ponto Poder Eleições está no ar e a gente começa falando dos dois candidatos que disputam a Prefeitura de Fortaleza. Sarto Nogueira, do PDT, e Capitão Wagner, do PROS, têm feito campanha e contado com o apoio de aliados. Candidato do PDT, Sarto Nogueira participou de ato político com lideranças do PCdoB. No comitê de campanha, ele recebeu o apoio do partido para o segundo turno da disputa em Fortaleza. O candidato destacou que as conversas com outras legendas em busca de alianças continuam. Sarto Nogueira enumerou os desafios do futuro gestor da capital, entre eles o de lidar com as consequências da pandemia de Covid-19. A vacina contra a Covid-19 é uma que vai já sair e a gente tem que garantir a vacina para toda a população. Recuperação econômica é outro, correm paralelas. O auxílio emergencial acaba em dezembro, aprofunda a crise. A questão da educação, recuperação do calendário escolar, reposição e retorno das crianças com segurança. As aulas para ficar nesses três pilares. Muitos outros desafios. Candidato do PROS, Capitão Wagner fez gravações de propaganda eleitoral na Barra do Ceará. Em entrevista, ele destacou quais serão as prioridades de uma futura gestão caso seja eleito. A geração de emprego e renda é um dos focos do plano de governo do candidato, principalmente em bairros da periferia da capital. Na Barra do Ceará, por exemplo, a atenção estaria voltada para o incentivo ao turismo. A gente acredita que viabilizar pousadas e uma rede hoteleira nessa região para um turismo menos caro, né? Um turismo em que as pessoas tenham mais acesso, é uma medida bacana para gerar emprego e renda. Tem algumas áreas da Barra do Ceará que eu acho que é viável a gente revitalizar indústrias que foram instaladas. O comércio da Barra do Ceará também é um comércio muito pujante. Então a gente acredita que gerando emprego e renda, facilitando o turismo desse lado da cidade, a gente vai fazer com que essa região seja valorizada. Pois é, a busca por apoio de fato se intensifica nessa reta final da campanha. Você viu aí que o PCdoB, que já havia divulgado uma nota aderindo à candidatura de Sarto Nogueira, hoje participou de um ato político ao lado do candidato. Anísio Melo, que disputou o primeiro turno pelo PCdoB, justificou esse apoio. Que muito à vontade de estar na posição em que o PCdoB nunca saiu, que é a defesa da democracia contra toda e qualquer forma de opressão. Temos a responsabilidade com esse país, com o nosso Estado e, principalmente, neste momento, com a nossa cidade. Por isso entendo, compreendo e vou ser um soldado para eleger, no segundo turno, o nosso prefeito, a partir de agora, nosso camarada médico lutador, Sarto Nogueira. E também hoje, membros da coordenação de campanha de Capitão Wagner terão coletiva de imprensa para falar das estratégias neste segundo turno. Um dos coordenadores da campanha, o senador Eduardo Girão, do Podemos, foi questionado sobre as perspectivas de apoio nesse novo período da eleição. Vamos conferir. O PSOL, o PT, o PCdoB declararam apoio, nós respeitamos. Eles participam do governo, embora se digam, já disseram ontem na coletiva, né, que vão ser oposição. Quer dizer, é contraditório. O Capitão Wagner ele não está sozinho, tem uma equipe multidisciplinar de técnicos que estão junto com o Capitão Wagner, ele não está sozinho. Agora, o principal aliado do Capitão Wagner não sou eu, não é ninguém que está aqui. O principal, e sempre foi, aliado do Capitão Wagner é o povo. Bom, e com a agenda de campanha, as estratégias se movimentando nesse segundo turno, vamos conferir então que os candidatos estão programando para amanhã, quinta-feira. Aqui na tela, a agenda de campanha para quinta, Sarto Nogueira, do PDT, concede entrevista a uma emissora de rádio e também formaliza anúncios de apoios no Comitê Central do COCO amanhã à tarde. Já o candidato Capitão Wagner, do PROS, ele faz gravações de programa eleitoral e visita bairros da capital.
E ainda falando de segundo turno, Jéssica, nesse momento, hoje, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realizou um sorteio para definir aí como é que vai ser a propaganda em rádio e televisão, que já começa nesta sexta-feira, dia 20. As regras a gente traz agora também aqui no pontopoder.com.br. Lembrando para você que para acessar o Ponto Poder é fácil, você pode apontar a câmera do seu celular aí de casa para esse código, esse QR Code que aparece no canto da sua tela e a gente já vai ser redirecionado para, de fato, a página inicial do Ponto Poder. E olha só, nesse sorteio ficou definido pelo TRE que Capitão Wagner vai ser o primeiro a apresentar propaganda em bloco no segundo turno, já na sexta-feira. O que acontece? A partir de sexta-feira, 2 blocos estarão sendo diários de propaganda, fora as inserções ao longo da programação de rádio e TV. Nesses blocos de 10 minutos, os 2 candidatos têm o mesmo tempo. Então, começa com o Capitão Wagner, depois Sarto Nogueira faz a propaganda. E a gente tem falado muito de campanha eleitoral, de quem vai ser o próximo prefeito eleito, mas é hora também de olhar para o futuro. E após um ano tão desafiador como a pandemia, que trouxe desafios às gestões municipais em diversas áreas, não só na saúde, como na educação, em outras finanças, planejamento urbano de forma geral, essa situação põe em questão como que será então a gestão para os próximos anos. E isso passa, claro, pelo orçamento, pela verba pública que cada gestor terá. E a repórter Alessandra Castro fala para a gente o que está previsto aqui para a Prefeitura de Fortaleza. Com o que o senhor acha que o próximo prefeito deve gastar mais recursos em Fortaleza no próximo ano? Educação e saúde. Investir mais no social, né? Na área nas comunidades mais carentes. E a questão da mobilidade urbana. Eu creio com a saúde, né? Com a saúde e também com segurança. As necessidades da população são muitas, mas assim como nas despesas de uma casa, um prefeito precisa controlar o gasto público. Essa previsão é enviada para avaliação da Câmara Municipal de Fortaleza na Lei Orçamentária Anual. Para 2021, a Prefeitura de Fortaleza prevê um orçamento de 9 bilhões e 100 milhões de reais para despesas e investimentos. Desse valor, os maiores repasses são para saúde, educação, previdência social, administração pública e urbanismo da cidade. Entre as áreas com os menores repasses estão comunicação, ciência e tecnologia, trabalho, justiça e agricultura. Do orçamento total, 4 bilhões e 400 milhões de reais serão gastos com pessoal e encargos sociais, que são os pagamentos de funcionários e aposentados. E 974 milhões vão para os novos investimentos. O restante vai para os custos da dívida pública e outras despesas da Prefeitura. O orçamento de Fortaleza para 2021 é um pouco maior do que o previsto para este ano. No entanto, a pandemia da Covid-19 trouxe impactos e novos desafios para os futuros gestores, não só na capital, como em todos os municípios. O desempenho da gestão municipal a partir de 2021, em termos fiscais, está ligado a vários fatores, mas podemos destacar 3 principais. O primeiro deles é o grau de a herança deixada pela gestão de 2020, uma vez que a gente teve muita frustração de receitas e as despesas já haviam sido contratadas no início da gestão. O segundo deles é o tamanho do quadro de pessoal, isso aí cada gestor deverá avaliar e tomar suas posições para a prestação dos serviços básicos da gestão municipal. E por fim, o grau de dependência dos tributos municipais, IPTU e ISS, uma vez que os auxílios federais repassados pelo governo federal foram mais voltados para compensação de perdas de transferências constitucionais, como o próprio FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Pois é, a reportagem aí mostrou alguns dos desafios do próximo prefeito da capital a partir de 2021, mas agora a gente abre espaço para continuar mostrando para você que está em casa quem são os novos vereadores de Fortaleza. Lembrando que na Câmara Municipal da capital são 43 vagas a serem preenchidas a partir de 2021. Ontem a gente mostrou aqui no Ponto Poder Eleições os 15 mais votados e agora a gente vai dar continuidade a essa lista para que você possa conhecer quem são os novos legisladores. Aqui na tela, olha só, a gente vai mostrar agora também foram eleitos vereadores Léo Couto, do PSB, Raimundo Filho, do PDT, Cláudia Gomes, do DEM, que já é vereadora,
Larissa Gaspar, do PT, que também já é vereadora, ambas conseguiram reeleição. Carmelo Neto, do Republicanos, esse que com 19 anos é o vereador mais jovem de Fortaleza a partir do ano que vem. E Jorge Pinheiro, do PSDB. E continuando essa lista, a gente tem também entre os eleitos Pepe Cel, do PSD, Inspetor Alberto, do PROS, Julierme Sena, do PROS, Márcio Martins, do PROS, ambos também em reeleição, Fábio Rubens, do PSB e José Freire, do PSD. Encerrando hoje nossa lista, Bruno Mesquita, do PROS, e Michel Lins, do Cidadania, que também está reeleito para a nova legislatura na Câmara Municipal. É isso, e ainda falando de eleição em Fortaleza, Jéssica, a gente foi às ruas para ouvir o eleitor sobre esse segundo turno. Tudo isso para saber o que é que você, eleitor, espera que seja mais debatido nesse segundo turno aqui na capital. É hora do quadro O Eleitor é Quem Manda. É o desemprego, né? Tem muito ainda que o pessoal fala, porque tem emprego, não sei o quê. E emprego que é bom nessa época, então, com essa pandemia que está vendo aí, não existe mais, né? Realmente o pessoal me comenta isso, que chega, tem uns sobrinhos aí parados, não sei quanto tempo aí, porque não tem vaga, não tem nada. E mais importante para a nossa nação nesse momento é a saúde. E o respeito que tem que ter eu para com você e você para comigo. E eles devem discutir e bater nesta tecla para que a saúde, porque tudo no mundo só vai, em primeiro lugar, a saúde. É a saúde, né? A saúde é a mais precária do estado do Ceará. E a segurança também. São duas coisas que os dois candidatos têm que se unir, né? Principalmente na saúde, né? A nossa saúde é um pouco precária, apesar desses hospitais que andaram fazendo aí, mas ainda deixa muito a desejar. Rapaz, é a segurança e principalmente a educação que Fortaleza está precisando muito, né, nesses dias agora. Saúde, segurança e educação. Eis os apelos dos eleitores, da população, né? Ainda mais em um ano como pandemia. A gente vai para um intervalo rápido, daqui a pouco tem mais Ponto Poder Eleições, com mais informações importantes para essa reta final. A gente vai falar de abuso de poder político e econômico. Não sai daí, é coisa rápida. Ponto Poder Eleições está de volta. A gente já falou da eleição em Fortaleza, mas agora a gente vai falar das eleições em municípios do interior do estado. Tem cidades já com prefeito eleitos, mas ainda sendo alvos de questionamentos na justiça. Tem novidades sobre isso também no Ponto Poder na internet, no pontopoder.com.br. E a gente vai direto para lá agora aqui na tela para mostrar então. Vamos lá? O Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor do deferimento do registro de candidatura de Gleidson Bezerra, do Podemos, prefeito eleito de Juazeiro do Norte. A candidatura dele havia sido indeferida e agora ele já entrou com recurso. Claro, esse recurso deve ser analisado, mas houve até o momento essa manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pelo deferimento do registro de candidatura. Se de fato essa manifestação for acatada pelos juízes, quando o recurso for julgado, aí sim ele vai estar sem nenhuma pendência para assumir tranquilamente em 2021. Jéssica. Sim, e hoje também um outro caso foi relacionado ao prefeito eleito em Martinópole. Lá, James Bell, do PP, ele teve o registro de candidatura indeferido, só que pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele se tornou inelegível ao ser demitido do cargo de professor da rede municipal após um processo administrativo por abandono de emprego. O Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará havia deferido o registro, mas o Ministério Público Eleitoral entrou com recursos. Nós contatamos James Bell para saber sobre o que ele fará em relação a isso e ele disse que vai recorrer da decisão. E esses casos se somam a outros, inclusive que a gente trouxe ontem, de candidatos que foram eleitos, mas estão ainda sob júdice, ou seja, ainda tem pendências na justiça
para serem resolvidas antes da data de assumirem as prefeituras. É isso, e o que esses casos têm em comum é que esses indeferimentos, eles têm relação com a atuação do Ministério Público Eleitoral, né, Jéssica? Exatamente, a gente vê em todos esses casos que o Ministério Público é atuante, geralmente quem entra com esses processos, e a gente vai conversar sobre a atuação do órgão nesse período de eleições municipais com o promotor de justiça Emanuel Girão. Ele que é coordenador justamente, não é, do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público do Ceará. Exatamente. Boa noite, doutor Emanuel. Boa noite. Doutor Emanuel, como tem sido a atuação do Ministério Público em relação aos prefeitos eleitos que possam ter cometido alguma irregularidade ou que tenham pendências com a Justiça ainda? Esse ano nós fizemos uma capacitação muito boa e preparamos também modelos para as diversas hipóteses de inelegibilidade. Nós preparamos mais de 60 modelos e os promotores impugnaram aqueles candidatos que estavam enquadrados em alguma inelegibilidade. Por isso, o resultado agora, né, de muitos candidatos que tiveram registro indeferido. Agora a gente acompanha o desenrolar no TRE e no TSE. Aquele candidato que teve o registro indeferido, ele não pode ser diplomado e ele também não assume. Nós acreditamos que o TSE decida a situação até 31 de dezembro. Se isso não acontecer, o presidente da Câmara de Vereadores assume até que o TSE resolva a questão definitivamente. Doutor Emanuel, a gente está falando aí dessas irregularidades, dessas pendências ainda que alguns prefeitos eleitos têm na Justiça Eleitoral, mas eu queria que a gente falasse também sobre outras irregularidades identificadas pelos promotores eleitorais ao longo do primeiro turno. Quais foram as principais, doutor Emanuel, passado o primeiro turno, né? Se a gente pode fazer esse balanço e a que o Ministério Público está mais de olho nesse momento de segundo turno em Fortaleza e também em Caucaia? O que pode gerar ações são compra de votos, abuso de poder econômico, abuso de poder político. Né? Houve muitas ações do Ministério Público na semana que antecedeu as eleições e essas ações podem redundar em ações, né, ação de investigação judicial eleitoral, ou AIME, que pode levar à cassação desses candidatos, não mais por questão de registro, mas por questão de ilícitos praticados na campanha eleitoral. Em Fortaleza e Caucaia, nós estamos estudando novas estratégias de atuação. A gente espera contar com um apoio maior da Polícia Federal, da Polícia Militar, já que essas equipes não terão que se deslocar para o interior do Estado. Nós já fizemos uma reunião hoje, vamos fazer uma reunião amanhã com a Procuradora Regional Eleitoral, e a ideia é ter uma atuação ainda mais efetiva para coibir principalmente a compra de votos, o transporte ilícito de eleitores, e acontece muita boca de urna no dia da eleição, né? Mas a boca de urna não é um ilícito tão grave quanto a compra de votos, né? Quanto o abuso do poder econômico, o uso da máquina governamental. Essa é a nossa preocupação maior. Promotor, e agora o Ministério Público também já acompanha esse processo de mudança de gestão, né? Como é que fica essa atuação junto às prefeituras para acompanhar essa transição entre gestores? Esse trabalho ele vem sendo desenvolvido pelo Centro de Apoio de Defesa do Patrimônio Público, a Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública, doutora Vânia Fontinelli, doutor Helder Ximenes, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Já foram expedidas recomendações para o prefeito que vai deixar o cargo, serão expedidas também instruções para as equipes de transição que serão montadas, e em caso de denúncia de desmonte, né, de apropriação de bens públicos, de desativação de serviços públicos, de irregularidades na administração pública na reta final, o Tribunal de Contas, né, em parceria com o Ministério Público, vai mandar equipes para fazer verificação e o Ministério Público vai entrar com ações contra candidatos que praticarem essas irregularidades que configuram crimes contra a administração pública, improbidade administrativa. Doutor Emanuel, muito obrigado então pelas informações, pelos esclarecimentos. A gente volta a se falar ao longo da eleição e também após a eleição sobre a atuação do Ministério Público. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, estamos à disposição.
Bom, e a gente viu aí que a gente está falando de irregularidades cometidas por alguns candidatos, inclusive o promotor Emanuel Girão falou sobre abuso de poder político. Você que está em casa já deve ter ouvido falar sobre abuso de poder político e econômico, mas sabe bem o que significa cada um desses tipos de ilícitos? Pois é, prefeitos podem perder mandatos por causa deles. Esse é o tema de hoje do Descomplicando. Em uma eleição é preciso garantir igualdade de condições entre todos os candidatos. Mas dois tipos de condutas irregulares podem bagunçar esse equilíbrio: o abuso de poder político e o abuso de poder econômico. Você sabe como identificar e a quem denunciar? Isso é papo por Descomplicando. O abuso de poder político ou de autoridade acontece quando a gestão pública é usada para beneficiar uma candidatura. Não é permitido usar funcionários públicos em horário de serviço ou redes sociais do poder público para fazer campanha. Nem perseguir servidores por divergências políticas. Também é proibido criar programas de distribuição de renda, entregar cestas básicas ou usar carros oficiais para ações eleitorais. E fica atento para a promoção pessoal de quem tem mandato às custas do dinheiro público. Já o abuso de poder econômico é o uso desproporcional de dinheiro para favorecer um candidato. Comprar voto é abuso de poder econômico, mas não precisa ser apenas dinheiro em espécie, não. Uma pessoa que disputa um cargo público não pode oferecer consultas médicas gratuitas, exames de saúde, bolsas de estudo, combustível para veículos, dentre outras ofertas ilegais. É injusto com um candidato que não tem o mesmo poder financeiro. É a Justiça Eleitoral que avalia, caso a caso, os exageros cometidos em campanha. Se comprovada a culpa do político, a punição é dura: 8 anos sem poder se candidatar a nada. Além disso, o candidato pode ter o registro de candidatura cassado e, se já tiver sido eleito, pode até perder o mandato. Se você viu algo que pode ser abuso de poder, avise ao promotor eleitoral da zona eleitoral da sua cidade. Ele é o responsável por fiscalizar a eleição e levar questionamentos à Justiça Eleitoral. Tudo isso para permitir o livre exercício do seu voto e a igualdade de condições entre todos os candidatos. Até o próximo Descomplicando. E hoje já falamos bastante da disputa aqui em Fortaleza e agora a gente vai para Caucaia. O segundo maior colégio eleitoral também tem segundo turno e a partir de hoje os dois candidatos que disputam a prefeitura vão poder falar de suas propostas em diferentes áreas. Hoje cada um teve 30 segundos para falar de saúde. Vamos conferir. Ampliar o hospital municipal, vamos também colocar um UTI móveis, né? Vamos adquirir um UTI móveis. Vamos também colocar 2 UTIs no hospital, que é uma cidade com 400 mil habitantes, não ter UTI, para nós é um grande atraso. Então vamos trabalhar para que a gente consiga também, já vamos colocar o caixa móvel, 2 caixas móveis na cidade, para que a gente venha dar um suporte, né, para quem tem cães e gatos. Nós vamos ter o nosso prontuário eletrônico, interligando o posto de saúde com a UPA, com o Hospital Abelardo Gadelha, com a Maternidade Santa Terezinha. E nossa amiga Emília Pessoa, que veio junto agora, inclusive aderimos ao seu plano de governo, que é a construção do Hospital da Mulher. E vamos ter também no Pabuçu a central de diagnóstico, para que o cidadão tenha os seus exames, para que dessa maneira podemos ter todo tipo de prevenção. Bom, e amanhã a gente mostra então propostas dos dois candidatos à Prefeitura de Caucaia sobre outros temas. Agora vamos aqui para a tela mostrar como é que está a agenda de campanha dos dois candidatos lá em Caucaia para amanhã. De olho aqui na tela, olha só, os compromissos de campanha de Naomi Amorim para esta quinta-feira. Amanhã ele vai se reunir com lideranças para falar de apoio nesse segundo turno. O eleitor pode ficar atento também à agenda do candidato adversário de Naomi Amorim lá em Caucaia, no segundo turno, Vitor Valim do PROS. Amanhã ele realiza caminhada no centro. E olha só, já estamos chegando no finalzinho do Ponto Poder Eleições, mas hoje tem participação do Tiagão. Vamos ver o que é que tem na charge e eu acho que esse assunto vai lembrar o eleitor de domingo. Pois
Pois é, de fato, esse derrame de santinhos foi uma realidade em muitos municípios no domingo. Importante que não aconteça nem em Fortaleza, nem em Caucaia no próximo dia 29. O Ponto Por Eleições de hoje vai ficando por aqui. Amanhã tem muito mais informação sobre as eleições aqui no Ceará. Uma boa noite para você. Muito boa noite e até amanhã.